Sejam todos bem-vindos ao ZeniCast, o podcast da Zona Norte paulistana. Se você mora na Zona Norte ou apenas tem interesse em conhecer mais sobre a nossa região, fique ligado, prepare-se para uma jornada cheia de informações, entrevistas e, é claro, boas histórias. Em todas as entrevistas, abordamos assuntos relevantes, com momentos emocionantes e muitas ideias de melhorias para a nossa querida região. A grande novidade dessa temporada é que teremos o Momento Pneus Douglas, com dicas de livros e lugares para você e sua família. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais e compartilhar com todos seus amigos e familiares. ZeniCast nas melhores plataformas digitais, pode ter certeza. Vamos juntos construir uma comunidade forte, em torno do que há de melhor para a Zona Norte de São Paulo. Fala pessoal, sou eu mesmo, Diego Nunes, diretamente aqui do ZeniCast, o seu podcast da Zona Norte de São Paulo. Antes de começar mais uma entrevista, nós vamos passar aqui alguns recados importantes que têm acontecido em nossa região mais querida. Não vou falar de todo o Brasil, mas vou falar que de todo o estado de São Paulo, com certeza é. E para nós que moramos na Zona Norte, queremos sempre o melhor. E com certeza, junto com algumas pessoas aí relevantes, nós estamos fazendo alguma mudança aqui em algumas regiões. Vou citar algumas delas, mas antes de mais nada, parabenizar a nossa amiga Elô Medeiros, que completou agora a Escola de Dança, Dança e Vida, completou 40 anos, teve um espetáculo maravilhoso recentemente para comemorar esses 40 anos. Então, Elô, fica aqui o nosso grande abraço, parabéns, e você nos representa muito aí nessa questão, principalmente da cultura, e sabemos de tantos projetos sociais que você está encabeçando, levando a cultura, levando o balé também para crianças carentes aí da nossa região, tá bom? Grande abraço de todos aqui do ZeniCast. Passe na Pneus Douglas, porque já começou a Black Friday. Então não deixe de trocar seus pneus, fazer a sua prevenção preventiva, porque o seu bem material não é o seu bem mais valioso, e sim a sua família. Então você que vai fazer sua viagem aí de final do ano, você que vai passear, você que costuma pegar a estrada, então faça a sua manutenção preventiva, troque seus pneus, faça a sua revisão, procure os melhores profissionais na Pneus Douglas, porque com certeza atendimento, preço justo, com qualidade, e ali pode ter certeza de uma coisa, você não vai ser enganado. Então, passe na Pneus Douglas, Black Friday é na Pneus Douglas. Aqui no CG nós vamos colocar os endereços que tem em Guarulhos, Vila Guilherme, também na Cruzeiro do Sul. Para mais informações, siga nas redes sociais e no site Pneus Douglas. Você vai com certeza sair de lá satisfeito. Falar um pouquinho também de um movimento grandioso que começou, startou aqui na Zona Norte. Ame Mais ZN, Associação de Moradores e Empresários da Zona Norte. Aconteceu uma reunião recentemente no escritório do nosso amigo Celso Meira, que esteve aqui conosco, inclusive, deu entrevista aqui no ZeniCast, e reuniu ali alguns empresários, algumas autoridades, foram convidados alguns vereadores para discutir algumas questões de mobilidade, mas também aproveitando que está sendo discutido na Câmara Municipal tanto o PPA, que é o Plano Plurianual, e também o LOA, que é também o orçamento para o ano que vem da cidade de São Paulo. Então, foi um momento oportuno, onde também contamos com a presença ali do nosso prefeito Magal Guerra, que também passou aqui pelo ZeniCast, e grandes outros empresários. Para vocês saberem mais desse movimento do Ame Mais ZN, porque inicialmente é um movimento, mas também, com certeza, é para trazer benefícios para a Zona Norte como um todo. Vai, como a gente fala normalmente, do Oiapoque ao Chuí, nós vamos falar que vai de Santana ao Jardim Brasil, ou da Brasilândia, até outras regiões aí, que a Zona Norte é extensa. Mas que esse movimento ele tende a trazer benefícios, com certeza, com o investimento desses vereadores que moram na nossa região e já assumiram ali um compromisso de levar essas demandas para dentro da Câmara Municipal de São Paulo. Então, siga nas redes sociais, Ame Mais ZN. Agora, falando um pouquinho da nossa entrevista, para não se tornar um programa do Milton Neves, claro,
Nós vamos aqui apresentar o nosso convidado, que tenho aqui algumas perguntas a fazer. Algumas pessoas já pediram a sua presença aqui no ZeniCast, mas além disso, eu tô na dúvida se eu também vou fazer algumas consultas pessoais, né? Porque quando a gente fala de contabilidade, tem alguns paradigmas, tem algumas dúvidas que qualquer cidadão, empresários, eles possuem. Mas nós vamos falar aqui bastante com o nosso amigo Reinaldo Lima Júnior, casado com a Edna, pai da Giovana e da Giulia, proprietário da Lima Contabilidade, empresa com mais de 80 anos, sendo a terceira geração da família no comando da empresa, vice-presidente da Fenacom e presidente da Sescom SP. Reinaldo, muito bem-vindo. Eu não vou te falar como agora recentemente um atleta do Mirassol, Rei, King, então, mas te apresentar como o Reinaldo, que muitos gostam de você, muitos falam do seu nome. Então é um privilégio para nós do ZeniCast tê-lo aqui. Bom, obrigado, o privilégio é meu. Obrigado pelo convite. Acho que estar aqui hoje como convidado, indicado de alguns amigos, né? Porque a gente que tem amigos, a gente consegue ir mais longe, né? E parabenizar vocês pela essa estrutura, muito bem montado. E aqui dar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho, talvez, de contabilidade, um pouquinho da nossa vida, quem sabe, né, dos amigos, e parabenizar essa iniciativa dos nossos amigos aí que estão estruturando essa associação que é uma Zona Norte e valoriza e está desenvolvendo. Acho que iniciativas como essa são muito positivas e trazer essa ideia de comunidade, que eu acho muito importante, as pessoas estão perdendo esse conceito de comunidade. Então, acho que isso é muito legal e eu não tive a oportunidade de ir, porque eu tinha um compromisso, mas fui convidado. E participar disso, né? Quanto mais empresários, mais a população contribuir, vai ser muito positivo. Reinaldo, fala um pouquinho pra gente da sua infância, onde você nasceu, como foi sua infância, onde você estudou. Então fala um pouquinho pra gente aí quem é o Reinaldo. Bom, falando de Zona Norte, né? Minha vida toda foi aqui. A minha família, né? Desde o meu avô, meu avô é origem do Tucuruvi, enfim, eu toda a minha vida só conheci, para mim só existia essa região, principalmente na infância, né? Eu estudei nos colégios aqui, no Santa Gema, que é um colégio ali da região lá da Tremembé, e depois, lógico, você vai galgar outros caminhos. Já o colégio eu já fiz, agora ensino médio, né? Sim, é chamado ensino médio. Eu fiz no São Bento, eu já queria ter um espaço maior, né? A gente queria vislumbrar algumas novas expectativas e a gente foi um pouquinho mais para o centro, né? Mas toda a minha vida foi feita e pautada aqui na região. E era uma criança ou pré-adolescente arteiro, gostava de brincadeira de rua, jogava futebol. Eu não quero entrar muito nessa questão de time hoje, tá? Na verdade, eu dava aula de futebol, né? Ô, louco! Não, brincadeira. Ó, que nós vamos fazer desafio aqui, viu? Agora com o pezinho que eu tô. Então, assim, a gente gostava. Eu não era arteiro, era bem tranquilo, né? Você era bastante tranquilo. Depois, na adolescência, você fica um pouco mais arteiro, né? Uhum. Você fica mais buscando o seu espaço, acho que é a forma de você conquistar, né? Mas era bastante tranquilo. Eu sempre tive uma característica, acho que até hoje, é de integrar, de você compor com as pessoas. Essa questão foi sempre um direcionamento que eu segui, né? E aí, futebol, a gente brincava, claro, brincava na rua. Na minha época ainda, que eu era mais novo, ainda podia andar de bicicleta na rua. E, enfim, era bem tranquilo. E a vida foi levando, a gente foi continuando e depois atualizando, crescendo e vivendo outras oportunidades e outras brincadeiras aí, né? Fazendo um paralelo, aproveitando essa pergunta, queria que você falasse um pouco sobre essa comparação dos dias atuais, né? Que você é pai também, e na época podia ter essas brincadeiras de rua, a questão de segurança, a questão de repente, até os outros moradores, os vizinhos, cuidavam dos filhos dos outros, né? Dos amigos, enfim. Mas queria que você falasse um pouco disso, porque hoje em dia muitas crianças vivem em tela, vivem no celular. É lógico, não é a realidade de todas, mas a grande maioria sim. Então eu queria que você falasse o ponto de vista do Reinaldo sobre isso. Eu vejo o seguinte, acho que está um pouco de exagero. Cada época,
cada geração tem uma característica, né? Eu não tive tanta autonomia, liberdade, minha mãe era bastante rígida nessa questão. Eu conseguia, às vezes, negociar para brincar na rua, via meus amigos brincando, mas havia uma rigidez, né, um controle maior, coisa que hoje a gente percebe que os pais, por conta da quantidade de tarefas, de responsabilidades, acabam transferindo a gestão, a administração dos filhos ou para a escola ou para os aparelhos eletrônicos, né? Então, eu vejo isso como ruim, porque essa relação de conversa, que também não era maravilhoso. Antigamente, você não podia ter opinião, né? Então, assim, era um pouco diferente. Hoje, você pode ter mais opinião, só que as crianças estão com opinião demais, né? Então, acho que está tendo um certo exagero. É lógico que a mídia e o acesso a tudo isso facilita. Então, assim, eu vejo que tem pontos positivos e pontos negativos. Claro. Eu vejo pela minha filha, a gente dificultava o acesso ao celular, essas questões, mas o próprio movimento, né, dos colegas, etc., acabavam tendo que você ter que ceder em alguns aspectos, né? Mas ela soube equilibrar também, a gente soube equilibrar essas questões. Eu via, às vezes, ela estudando, ouvindo rádio e no celular, enfim. Eu falava, como é que consegue, né? Eu preciso de silêncio, né, para estudar alguma coisa. Então, assim, são perfis e características diferentes. Sim. Tem os pontos negativos, tem os pontos positivos, mas eu acho que um pouco mais de controle, um pouco mais de respeito à educação, acho que isso não tem tempo, né? A qualquer tempo deveria ser válido, né, e ser cobrado isso dos pais, né? Sim, sem sombra de dúvida. Você tem uma formação sólida acadêmica, né? Uma formação acadêmica bem sólida. Queria que você falasse um pouco sobre essa dupla graduação que você tem, administração e ciência contábil, e além das suas pós-graduações. É até meio estranho você falar, é meio curioso, né? Porque assim, eu vivi a contabilidade a minha vida inteira. Meu pai, eu tinha um relacionamento muito próximo com meu avô, ele até falava, olha, se você tiver oportunidade, se quiser fazer outra coisa, ninguém te força a nada. Mas, assim, você trabalha muito, é cansativo, é uma profissão que estuda o resto da vida, né? E eu acabei indo para um caminho, falar, não vou fazer contabilidade, vou tentar outra coisa. Tanto que, na época, começou a parte de tecnologia a ser aplicada, né? Informática. E aí, por questões da vida mesmo, eu acabei indo estudar um pouco mais de tecnologia, tendo essas oportunidades, e acabou me aproximando da empresa, porque a transição tecnológica, lá na década de 80, era complicado, ninguém tinha conhecimento. E aí acabou me ajudando a me aproximar muito mais da minha empresa, do meu pai, a implantar esses sistemas, e eu acabei virando um terceirizado no começo, né? E a administração era o meu foco, era a minha direção. E, naturalmente, aí as circunstâncias, você tendo a oportunidade, vivenciando a contabilidade como uma oportunidade, uma continuidade, você começa a amar por conta, aquela tradição do meu avô começou, meu pai seguiu. Aí eu acabei indo fazer ciências contábeis posteriormente. E, claro, depois, com a tecnologia ainda sendo envolvida nesse contexto, aí eu fiz pós-graduação, que na época também era poucas oportunidades que você tinha na parte de tecnologia. Então, foi essa história. E a gente continua sempre, o tempo todo, desenvolvendo essas questões de tecnologia, e é uma das características hoje da minha empresa. A gente investe bastante em tecnologia, né, aplicada à integração humana, né, que as pessoas têm muito receio, até agora, do uso da tecnologia, né? Sim, é uma verdade. Eu, particularmente, fiz administração de empresas e ali eu tive matérias do direito trabalhista e direito tributário. Direito tributário não me atraiu muito, apesar de gostar bastante de matemática. E também o professor foi fundamental para que depois eu fizesse a faculdade de Direito. E eu queria saber se na faculdade, além da sua convivência com seu avô, com seu pai, no dia a dia do trabalho, se também na faculdade de administração, que a gente sabe que também tem bastante coisas sobre contabilidade, se também foi fundamental para que você também quisesse seguir essa carreira, quisesse depois fazer uma faculdade mais extensiva, né, fazer uma graduação sobre ciências contábeis. Você acredita que não?
A questão para mim sempre foram números. Particularmente era bom em matemática, bom em estatística, coisa que todo mundo ia meio mal, eu ia bem, né? E a parte do direito trabalhista, tributário, eu ia bem, era uma matéria normal, mas o que sempre me atraiu foram números, né? E eu acho que o meu amadurecimento, depois que eu terminei a administração, aí a questão da empresa em si me atraiu a estudar, a entender a parte da contabilidade em si, que também tem a ver com números, e depois profundamente a parte legal, de legislação. Porque o contador hoje ele estuda legislação o tempo todo, né? Então a gente tem que aprender. Mas é muito mais fácil você entender um conteúdo escrito, determinado ali por um texto, do que você aprender cálculos, que é uma coisa mais aberta, eu acho que por essa facilidade, depois eu migrei naturalmente para o estudo da legislação, aprofundamento, né? Perfeito. Você falou sobre a questão de atualização diária, sobre a legislação. Isso daí é um marco de qualquer profissão, mas principalmente da contabilidade, porque as empresas ou as pessoas, mesmo pessoa física, ela procura contabilidades que tem essa atualização e queira ou não, tem alguns paradigmas. Queria que você falasse sobre isso, sobre essa questão de sempre estar atualizado e também essas novas tecnologias em prol das empresas em favor do contador. A contabilidade, ela se tornou, para muitos, um mal necessário, né? Isso é uma briga que a gente tem há muitos anos, porque assim, o contador ele é muito importante na gestão da empresa atualmente, né? E com o uso da tecnologia nem se fala, porque tudo você precisa de tecnologia, até para ter agilidade, velocidade, qualidade, né? Mas a parte intelectual, que é entregar, a contabilidade é uma ciência humana, a entregar a contabilidade em si, muitos profissionais, ao longo dos anos, acabaram se distanciando. Então, tem muito contador que acaba não fazendo a contabilidade justificada por legislação. Olha, eu sou do simples, não preciso entregar a contabilidade. Então, viraram apuradores de tributos. E, pelo contrário, eu acho que a valorização do profissional, o crescimento da empresa, você tem uma parceria inteligente com o empresário, né? E empresário que enxerga essa parceria como positiva, não como custo, né? Isso é importante. Ajuda bastante o crescimento da empresa e o desenvolvimento da ciência contábil, né? E agora, e acho que provavelmente a gente vai entrar nesse contexto, está tendo uma mudança de paradigma, porque a contabilidade, a reforma tributária vai trazer uma grande revolução em todos os aspectos, né? Primeiro, tecnológico, que a Receita vai está desenvolvendo sistemas para controlar. Então, aquele operador que apurava imposto, apurava o DARF lá para a empresa uma vez por mês, o DASP da empresa uma vez por mês, esse cara tende a ficar fora do mercado. E aí, o protagonismo do contador começa a ficar mais forte, mais importante, porque ele passa a ser de fato um gestor operacional que contribui para o empresário analisar aquele balanço, porque muitas vezes você entrega um balanço para um empresário, ele não sabe nem o que está ali, né? Então você interpretar, você dá resumo, dá encaminhamentos, olha, você está com muito estoque, você está com muito custo, você está muito endividado. Então questões de decisão para o empresário, o contador é muito importante. Agora, também tem que ter a contrapartida, que é a valorização do profissional. Primeiro, o profissional tem que se autovalorizar, né? Então, colocar o seu preço justo e o empresário entender que isso é importante, essa transição, e muito mais agora com a reforma tributária. Não, verdade, com certeza. Queria que você falasse um pouquinho aí dando alguns passos atrás. Como foi a fundação da Lima Contabilidade, falando um pouquinho ali do seu avô, do seu pai, até chegar na sua geração que você faz essa administração. A fundação, como você disse no início, a empresa fez esse ano 80 anos, né? É uma história bem interessante. O meu avô e o irmão e um outro irmão dele, o Érico, meu avô, e o Baldo, o irmão dele, começaram a desenvolver esse trabalho, fazendo serviços para os Correios, se não me engano, porque era muita coisa datilografada antigamente, etc. Então, terceirizavam muito essas questões, né? E aí começaram a entenderam que
a ideia do despachante no começo e depois o despachante contábil, né, que é o guarda-livros naquela época. E a empresa foi se desenvolvendo e crescendo bastante. Na década de 70, que aí já tinha uma estrutura grande, a gente chegou a ter 150 funcionários, aí estávamos numa área de quase 1.500 metros, então era bastante grande. E o legal, assim, dentro dessa história, até comentei com o pessoal, muitos escritórios que hoje são grandes, são importantes aqui na Zona Norte, passaram pelo nosso escritório. Então, assim, às vezes eu encontro pessoas que eu nem sei, falam, eu trabalhei lá no Lima, o meu começo na vida foi lá no Lima, eu devo muito ao seu pai, ao seu avô, enfim. E assim, não deve nada, na verdade, acho que seguiram cada um o seu caminho, mas de fato tenho grandes amigos que a gente tem uma proximidade, que passaram por lá, hoje são empresários de sucesso, né? Referências na Zona Norte não, no estado todo, né? E isso é muito legal, esse legado que meu avô e meu pai deixaram são muito importantes para a nossa história. Hoje a gente está uma estrutura muito menor, a gente teve uma cisão na década de 90, por conta de N fatores, enfim, empresa familiar, mas a gente resolveu continuar, eu e o meu pai, dentro das nossas características, com um uso muito de tecnologia, como eu já disse, e trazer ter uma gama de clientes mais reduzida, mas com grande potencial. Essa era a minha visão na época que a gente fez a cisão. E lógico que, até de maneira gentil, você não quis citar nome de alguns, né, que passaram por lá. Mas eu preciso citar aqui que um deles, que até conversou com a gente sobre isso, é o Celso Meira, né, que é um grande empresário aqui, amigo nosso, e falou muito bem. É o que ele só não exigiu, mas ele pediu algumas vezes a sua presença também, pela referência que tem ao seu pai e a você também. O Celso é um querido, né? O Celso, o Donizete, ambos trabalharam lá no nosso escritório. Inclusive, a esposa do Donizete também foi funcionária nossa. Enfim, assim, é muito bom. E eu lembro uma vez que a gente foi, depois de algum tempo, a gente estava com uma ideia de montar uma escola, né? Na época, a gente montou uma escola de informática naquela época, dos cursos, né? E o Celso foi o nosso contador nessa questão, como ele é focado nessa questão, especialista em escolas. E eu me lembro que eu fui visitá-lo junto com meu pai, e o carinho que eles receberam do meu pai foi sensacional. Então, assim, esse legado vale muito mais que outras coisas, né? Então, rever essa gratidão que eles têm e outros também que a gente encontra. Uma vez cheguei a fazer o curso de Direito por 6 meses e havia o filho de um outro escritório, que é o Douglas, que trabalhou lá com a gente, foi nosso gerente. Esse eu não lembro muito bem dele, mas ele falou, você é do Lima? Meu pai trabalhou lá. Então, beleza. Assim, é muito interessante, é muito gostoso ver essas pessoas que têm um carinho muito grande, né? A gente não vê pessoas criticando ou que saíram lá magoadas, enfim, pelo menos eu nunca tive a oportunidade de presenciar isso. Mas, pelo contrário, as pessoas têm um carinho enorme pela gente e isso é muito, muito legal. E eu costumo dizer para minhas filhas, né? O principal é o legado do nome, é o respeito, essa tradição. E quando você, com certeza, escuta outras pessoas falando do seu avô, falando do seu pai, e isso com certeza te traz, assim, além de uma alegria, uma emoção e uma responsabilidade também de continuidade. Né? Isso, assim, talvez tenha um dos pontos mais importantes que me atraiu a ficar na contabilidade. Eu tive outras oportunidades, mexendo com tecnologia, a gente tinha clientes fora da contabilidade, né? Mas acho que essa questão do legado, meu pai tinha um nome muito forte, tem um nome muito forte, eu tenho o mesmo nome que ele, então assim, é um fator interessante, porque você é filho do Lima, quer dizer, sou filho do Lima, e por outro lado me ajudou também a criar ir para o meu próprio caminho. Dentro da contabilidade, eu fui convidado a participar de entidades contábeis que eu via que devia, toda essa experiência, todo esse legado, eu teria que levar para a profissão, né? Retribuir a minha profissão e aos meus colegas de profissão. E aí eu fui convidado a me envolver na parte, nas entidades contábeis. E isso foi
totalmente diferente do conceito do que o meu pai e o meu próprio avô, eles tinham até um pouco não gostavam achavam que participar de entidades era uma coisa que tomava tempo, e eu, pelo contrário, eu construí uma carreira bastante interessante nessa área das entidades. Importante, a gente vai chegar nesse tema também, mas antes disso eu queria que você falasse dessa questão da tradição, do legado, quando você diz. Tem a questão de algumas pessoas dizerem, uma empresa familiar então é mais fácil, você já pegou algo de herança, e não é bem por aí, né? Porque, na verdade, além dessa responsabilidade, mas quando você passa a assumir o bastão, você tem que tomar algumas decisões, e ainda mais você ir com seu pai, de repente ele ter uma visão de mercado, ou de repente até de estrutura física, falar, não, isso daqui não pode mexer, isso aqui não... E você fala, não, isso aqui tem que mexer, porque agora... eu acho que é nesse caminho que a gente deve seguir, né? Então, como que é essa relação? Porque é uma linha tênue, né? Assim, são etapas, né? Quando você tem 19, 20 anos, que você está 252 por hora, né? Você quer quer mudar o mundo, né? E dentro da sua empresa é a mesma coisa. Sim. A empresa era do meu pai, não era minha, né? Eu tive uma fase mais rebelde, que a gente acabou discutindo muito, mas depois eu percebi que negociando e você se posicionando, meu pai não era fácil, né? Meu pai era uma pessoa muito dura, muito difícil, né? Os funcionários tinham muito respeito por ele, na verdade tinha até medo dele, né? E ele era uma pessoa muito difícil, né? Tinha a opinião dele muito forte, e muitas vezes não conseguia contrariar. E eu aprendi a administrar isso. Então, no começo eu sofri, né? Você sofre, você tem aquelas discussões idiotas, né? Revolta. Vou embora daqui. Cheguei aí 1, 2 vezes embora, né? Mas depois você acaba entendendo, e eu consegui fazer disso, de um limão à limonada, né? Eu consegui aprender a negociar melhor, a vivenciar melhor as questões, a ser inteligente. Então, bom, qual é o caminho? E depois, num determinado momento, o meu pai não mudou, tá? Mas o que ele fazia? Ele confrontava, então, e tinha uma ideia, pai, vou fazer isso, mas agora no final, né? Ele confrontava, não, eu não concordo, isso não vai ser assim, não vai ser assado. Passavam uns 2 dias, ele mudava. Então, assim, eu aprendi até que o time dele, né? Ele queria ter razão no começo. E foi legal. E eu fui aprendendo a administrar isso. E foi natural. A passagem de bastão foi bem... foi muito... Eu achei que ia ser muito mais complexo, muito mais complicado. E foi muito tranquilo. De repente, meu pai falou, toca aí. E eu passei a tocar. E ele passou a ser um conselheiro, né? Então, isso foi muito legal durante alguns anos, muito positivo, porque assim, eu ia tomar uma decisão, eu perguntava para ele me apoiava, ele dava uma sugestão, e agora que ele se afastou desde a pandemia, ele se afastou, eu sinto muito falta disso, né? Porque assim, é importante você ter com quem dividir. Tudo bem, a tua esposa é importante você dividir, mas não está no contexto, né? Claro. Ela não está vivenciando ali o dia a dia, né? E até em alguns aspectos a gente nem conversa com a esposa. Mais complexos e tal. E com ele não, eu dividia muita coisa, e isso me ajudava a tomar algumas decisões com mais segurança. Hoje a gente toma uma decisão da mesma forma, mas você tem que... Você fala, poxa, será que faria desse jeito, de outro jeito? Então, hoje eu sinto falta dessa parceria que a gente teve. E aí fica aí um exemplo para vocês que estão nos assistindo, a sabedoria, né? A sabedoria de saber lidar com essa questão da transição, mesmo sendo empresa familiar ou não, né? Tendo essa sabedoria. Eu não tive oportunidade, queria deixar aqui também uma homenagem singela, mas muitos comentam comigo, queria deixar aqui uma homenagem ao senhor Itamar, o pai do Fábio, não o conheci, mas que, ouvindo você falar, eu não tenho dúvida que são muitas coisas parecidas. Né? A questão da transição, a questão de passar bastão, a questão de tomada de decisão. Então, de fato, isso é importante as pessoas que estiverem nos assistindo e estiver passando por essa transição ter essa sabedoria. Uma questão que eu acho interessante, que talvez, por acaso, nesse final de semana, eu estava conversando com a minha esposa, né?
Eu falei, poxa, se eu tivesse feito isso, né? Se eu tivesse feito aquilo, ela falou, se tivesse a experiência, a maturidade que você tem hoje, você estaria em outra posição, né? E é óbvio. Mas uma das questões, se é para dar um conselho, se é uma questão interessante que eu vivenciaria, eu não saí da minha empresa nunca, né? Então eu tive em paralelo a minha pequena empresa que prestava serviços e tal, mas eu nunca fui para o mercado contábil em si. Acho que uma questão interessante que se pudesse, né, voltar no tempo, enfim, eu vivenciaria um pouco mais o mercado corporativo, porque te dá uma experiência, uma maturidade que eu aprendi a vivenciar nas entidades. Porque você não é dono, você tem um presidente, você tem que ceder, você tem que negociar, né? Mas se eu tivesse ido para o mundo corporativo um pouquinho antes, mais jovem, talvez eu tivesse muito mais maturidade e minha empresa seria muito mais organizada em vários aspectos, né? Claro que hoje é organizada, é preparada, tudo, mas eu já teria feito isso antecipadamente, vivenciado essas questões que o mercado corporativo te dá uma experiência e é muito distante do dia a dia de uma pequena empresa, né? Perfeito. Agora, mito ou verdade? O brasileiro paga muito imposto. Verdade? Por quê? Explica pra gente. Porque a carga tributária é muito alta nesse país, né? É em torno de 34% do produto interno bruto, do PIB, né? 34% do PIB. Traduzindo isso para um contexto, para quem estiver nos assistindo, queria que você falasse um pouquinho dessas questões, talvez até em comparação com o mercado externo ou com essa reforma trabalhista, reforma tributária que está para acontecer, que já está em andamento. Queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão de carga tributária e a dificuldade que os empresários encontram para isso, né? De repente, existem estratégias, conversas, até com a contabilidade, para procurar o meio de sobrevivência. Vou te dar um parâmetro que não é meu, nem do Brasil, é do Banco Mundial, tá? Fazem um comparativo, até 2019, se eu não me engano, o Banco Mundial desenvolveu um projeto que ele analisava são 10 aspectos para a empresa, para as empresas, uma análise de 10 quesitos, né? Uhum. Um desses quesitos é a facilidade e o tempo de apurar imposto, né, nos países, tá? O Banco Mundial tem um ranking que são 189 países, caramba, tá? Que são medidos nesses 10 quesitos e um deles é apurar tributo. O tempo médio de um país da OCDE, dos países do livre comércio, etc., são 150 horas, tá? Para apurar imposto por ano. Caramba. Tá? No Brasil é 1.500. Então, assim, a nossa ineficiência, né? A nossa complexidade e a nossa carga tributária, que é similar à Suécia, à Noruega, enfim, né? Países que dão muito mais, devolvem mais, né, tudo que você paga. Então, a nossa carga tributária é muito pesada e a nossa complexidade é muito grande. O que a reforma tributária quis trazer? Simplificação, para diminuir essas 1.500 horas, né? Vai trazer simplificação. Na verdade, o que eles fizeram? A reforma tributária é do consumo, é uma parte de todos os tributos que a gente paga vão ser unificados. Então, nós temos uma complexidade hoje no ICMS. Então, tem 27 legislações, uma confusão, uma briga danada, essa questão de briga entre entes federativos, guerra fiscal, etc. Eles unificaram essa legislação, federalizou. O ISS, 5.500 e tanto municípios, que é uma legislação dos municípios, unificou também. Então, assim, vai simplificar? Vai. Só que nós vamos passar por um processo de transição, que começa o ano que vem, né? E vai até 2032, que vão ter os dois sistemas sendo apurados juntos. Então, essa complexidade, até chegar na simplificação, vai acontecer, vai gerar muito problema, muito erro. E o mais preocupante, né? Eu vejo profissionais da contabilidade que não estão se inteirando, né? Atrasados nesse processo, e os empresários muito menos, né? Porque mudou, é uma questão de mudança de paradigma. Hoje o imposto, esses impostos estão contemplados no produto. Você vende um pneu de R$100, lá tem vários tributos lá dentro, inclusive os tributos que acabaram, que é o ICMS, o PIS e o COFINS, tá? Então, se você vende um pneu por R$100, na verdade, esse pneu, sem os tributos que acabaram, esse pneu custa em torno de R$78, né? Seria para vender, sim, tá? Sim. E aí a mudança, o que radicalizou, que é a questão de paradigma, a cobrança do tributo vai ser no destino.
Então vai ter que tirar os tributos atuais e substituir pelos novos e cobrado do consumidor. Olha a loucura que vai ser isso aí. Então você tem que trazer para o preço de custo, né? Aplicar por fora o tributo. Então, assim, muitas vezes vai ter um impacto negativo, porque vai aumentar o valor dos produtos, principalmente dos serviços, que o ISS é 5%, e a alíquota prevista desses tributos é 28%. Está sugerida ainda, porque eles ainda não encontraram a alíquota. Então, veja, você vai ter que recalcular custo, recalcular várias questões para tirar os tributos novos, porque se você aplicar, eu vendo por 100, põe mais 28, 128, primeiro que vai aumentar demais. Segundo, está errado a conta. Você tem que tirar o tributo atual. Então, são várias questões que os empresários não estão se preocupando. As grandes empresas já estão mais conectadas, mas a grande maioria que são micro e pequenas empresas, né, até médias, que são em torno de 90% das empresas, estão achando que vai trocar um tributo por outro. E, de fato, não vai acontecer isso. Precisa uma análise detalhada de custo, rever contratos. Você fez um contrato de parceria de fornecimento para 10 anos, para 5 anos, para 3 anos. Vai pegar o período de transição. Então, assim, tudo vai ter que ser revisto e o empresário que tem que ter essa visão para trazer, provocar o contador, provocar o advogado, provocar o seu comprador, para enxergar tudo isso, porque senão vai perder mercado, né? Aquela empresa mais organizada, mais estruturada, vai fazer o cálculo correto, vai analisar a margem de lucro dele, e a outra que vai só aplicar 28 em cima do preço atual, não vai ser mais competitiva, aí vai perder mercado. Se conseguir suportar, tudo bem, mas a grande maioria não vai suportar. Então vai ter muita empresa quebrando nessa transição. Essa seria uma outra pergunta que eu ia te fazer. A parte da Lima Contabilidade, ela também faz esse trabalho de assessoria, consultoria, palestras para mostrar para esses empresários, não só os que já são seus clientes, mas também esses que estão procurando o porquê contratar a Lima Contabilidade. E queria que você falasse um pouco desse diferencial. Lógico, você já tem falado aqui para nós, nessa entrevista, sobre a questão da tecnologia, que ela, em paralelo à expertise, a tudo que vocês já vinham fazendo, a contabilidade tem por fazer, não é simplesmente só apurar os impostos, como você bem disse. Então, eu queria que você falasse um pouco desse diferencial e, principalmente, da assessoria para esses empresários, para que esses pequenos e médios empresários acabem não quebrando, porque senão as grandes empresas acabam engolindo essas outras. O que a gente está fazendo, e assim, essa preocupação é ampla, né? Os meus clientes também estão tendo o mesmo pensamento, a mesma dificuldade, ou não estão enxergando isso. O que a gente está fazendo? Primeiros passos. A gente fez, por exemplo, recentemente um encontro onde a gente falou, olha o que vai acontecer. Primeiro. Então, a gente provocou o empresário, os nossos clientes, alguns amigos que tiveram oportunidade, para que enxerguem e se movimentem. Porque é impossível a contabilidade assimilar tudo isso, tá? É impossível. Claro. Porque, imagina, uma empresa que tem 10 mil itens no estoque, como é que vai reclassificar tudo isso? Eu tenho 200 clientes. Se eu multiplicar isso por 10 mil, enfim, é impossível, né? Mas o uso da tecnologia, mas a classificação vai ser praticamente produto a produto, recálculo. Então, eu estou provocando no sentido, primeiro, a gente dá apoio, dá suporte, mas tem que ter uma ação multidisciplinar. O que é uma ação multidisciplinar? A pequena empresa tem que ter um empresário à frente disso, junto com o contador, trabalhando junto e vendo, essa aqui é minha responsabilidade, essa aqui é do empresário, essa aqui é do jurídico. Então, assim, você tem que ter um grupo pensando junto para fazer essa transição, para fazer uma transição menos impactante e mais correta, né? Então a gente tem esse apoio, dá esse suporte. A ideia é fazer estamos fazendo algumas palestras aí por conta das entidades que eu comentei, a gente tem essa oportunidade, mas é provocar o empresário para que juntos, contador, advogado, o comprador, depende da empresa, tem comprador, tem vendedor, porque o vendedor também vai ter que entender, né? Então você tem que mudar a cabeça das pessoas, mostrar que tudo isso é importante e sozinha a contabilidade não vai conseguir. Então, através de parcerias e apoiando e dando consultorias, etc., a gente consegue. Operacionalizar é simples, é o uso do sistema, mas todo esse conceito, todo esse contexto tem que ser um grupo multidisciplinar. Mas a minha empresa é pequenininha, não tenho...
provavelmente tem um advogado, o empresário que compra, o empresário que vende, né, a lojinha, etc. Então, assim, tem muita mudança por atividade. Então, falar, mas eu vou pegar uma consultoria padrão aí que faz só posto de gasolina. Enfim, cada empresa tem sua característica. Então, assim, não adianta pegar uma coisa genérica e aplicar para você, né? Sim. Então, você tem que ter as suas características, o seu entendimento, o seu ponto de vista. Então, cada empresa tem uma característica, por mais que ela seja igual à outra, né? Que seja na mesma atividade. Então, é muito importante essa conscientização, que é o primeiro passo, né? Se conscientizar, né? De que você tem um problema. E aí, tratar esse problema junto com profissionais que entendam e que deem suporte para você. Perfeito. E dia 25/11, agora novembro mesmo, nós vamos receber você lá na Associação Comercial. Parabenizar aí a iniciativa do Ronaldo, nosso superintendente, também do Fábio, vice-superintendente, que te fez esse convite, você prontamente aceitou. Para aqueles que são associados e os convidados também, é super importante esse tipo de papo, esse tipo de conversa e esse tipo de orientação, né? Então, queria que você fizesse o convite, convidar o pessoal a olhar para lá e convidar o pessoal para estar lá nesse dia. A partir das 19 horas, no dia 25 de novembro, a gente vai fazer uma palestra sobre essa questão da reforma tributária, trazer... e a gente está tentando fazer de uma forma bem acessível, né? A gente faz uma palestra que tem questões técnicas, mas de uma linguagem muito mais acessível, que o empresário consiga enxergar e entender. Acho que isso é legal. Depois, se você tiver a oportunidade de falar do podcast também, Sim. que é um caminho que a gente seguiu. Fale agora, por favor. A gente está fazendo um podcast desde o ano passado para falar sobre as questões da reforma tributária, empreendedorismo em geral, mas o foco principal é a reforma tributária. Tentar falar numa linguagem que seja acessível não para o contador, porque falar técnicas, né, tecniques, as pessoas acabam se afastando, fica chato, cansativo, né? A gente faz o podcast de uma forma bem, eu e um parceiro meu, Donizete Valentina, que é vice-presidente do Conselho Federal de Contabilidade, e a gente tinha uma troca muito legal desde que ele foi presidente do Conselho Regional, muito legal, e a gente, de uma forma informal, transfere esse conhecimento para as pessoas em geral e de uma forma acessível. Então não fica uma coisa pesada, chata e técnica, né? Então a gente consegue trazer essas questões aí, como falar de holding familiar, falar de reforma tributária no aspecto da distribuição de dividendos, todos esses aspectos. E bacana que está dando certo. A gente já fez 100 episódios, então acho que nesse um ano foram 106 episódios, enfim, está sendo bastante legal e aceitação bacana. Vamos colocar aqui o QR Code. E também queria que você falasse qual que é o canal, qual que é o nome do podcast. Podcast é Conectando e Desmistificando, né? Falando de reforma tributária, mas conectando e desmistificando, um nome complexo, né? Mas que na apresentação não tem complexidade nenhuma, né? A ideia era trazer para vocês todo esse aspecto de uma forma simples e objetiva, falando da reforma tributária. E é rapidinho, são 15 minutos por episódio. Certo. E quem foi que encabeçou essa questão da reforma tributária? A reforma tributária, na verdade, ela está desde 2019 sendo discutida, né? É um projeto construído pelo Bernard Api, dentro da equipe dele. A questão lá mais ou menos no ano 17, 18, ele estruturou esse modelo, esse desenho de reforma tributária, lembrando que é a parte do consumo, né? Em 19, o Baleia Rossi, deputado Baleia Rossi, do MDB, encabeçou esse projeto e deu entrada na PEC 45, né? Que foi o start da mudança da reforma tributária. O projeto ficou sendo discutido e a gente começou a ser envolvido, por quê? Como a gente já conhecia um pouco por conta das entidades, eu participava do SESCOM na época, né? O impacto era negativo para o setor de serviços. E a gente, pela entidade, começou a falar, olha... porque todo mundo começou a achar, maravilhoso, reforma tributária, que bacana, vamos aprovar rápido, etc. e tal. E a gente começou a fazer o contraponto, dizendo que o setor de serviços ia ser bastante impactante, que de fato aconteceu, né? Que o projeto original pouco mudou. O que a gente propôs, e aí durante esse período, desde 19 até agora, que quando foi aprovado, foram a gente provocou algumas questões, como havia uma alíquota única e não tinha diferenciação por atividade, havia o setor de serviços, como estava impactando, a gente propôs uma alíquota
pela metade. A folha de pagamento, que ela, na questão dos créditos, a folha é custo, ela não pode ser tomada como crédito. Então a gente propôs, apesar de ser os acadêmicos não aceitarem a folha de pagamento como ser um insumo, né? O robô que a indústria compra, ela vai substituir uma pessoa, ela pode ser considerada como insumo. A pessoa que faz aquele mesmo serviço não pode ser. Então tem essas questões que a gente discutiu e foi bastante positivo e trouxe a gente à discussão nesses últimos cinco anos, né? Perfeito. E você é devoto do associativismo. Quais são as associações ou entidades que você faz parte? Na verdade, eu faço parte. Hoje, eu sou vice-presidente da FENACON, a Federação Nacional das Empresas de Contabilidade, certo, que congrega 40 sindicatos, né, no Brasil todo de contabilidade. Né? Hoje a gente tem praticamente 400 e poucas mil empresas que são os nossos filiados, né? E temos as representações estaduais, que é o SESCOM. O SESCOM foi minha porta de entrada, né? O SESCOM de São Paulo foi minha porta de entrada. Eu estou lá desde 2007, né? Que é aquela história de eu querer retribuir, viver o mundo corporativo, devolver um pouco de todo os benefícios, o crescimento que a gente teve como empresário, como sucessor, as oportunidades, né, que nem todo mundo tem. Claro, né? claro. E aí essa retribuição a gente foi envolvido nas entidades. O SESCOM foi a porta de entrada para a entidade contábil. É o sindicato das empresas de contabilidade que negocia a parte empresarial, convenção coletiva, todas essas questões, mas se envolve bastante politicamente. Eu cheguei até 2019 na presidência, só que na presidência, 19, pandemia. Né? Em 17, lembrando que acabou, lembra que tinha a contribuição sindical obrigatória, terminou. Ou seja, eu peguei dois momentos muito difíceis, mas que meu objetivo foi arrumar a casa. A gente tinha praticamente na entidade 150 funcionários no começo da minha gestão, um orçamento de 40 milhões no início, que não tinha, né? Sim. E terminamos com mais ou menos 11 milhões de orçamento de forma positiva e com 30 funcionários. Então, assim, tive uma gestão bastante interessante, de aprendizado, de negociação, e, ao mesmo tempo, fazendo um trabalho político. Eu acho que uma das coisas mais legais que eu conquistei nessa época, apesar da pandemia, as oportunidades que a gente teve de se envolver na parte política, discussão de reforma tributária, discussão tinha lei diária, né, na época da pandemia, você ser essencial, não ser essencial, você ter várias questões, você tendo que trabalhar em casa sem ter recurso negociado com o sindicato laboral. Então, várias questões. E na parte política, a gente teve muito acesso no Congresso Nacional por essas discussões, por esse contraponto que eu fiz lá atrás, né? Fizemos lá atrás, e foi muito legal, foi muito positivo. E aí, entendo eu que isso me credenciou para ir para a federação, né? Terminando a minha gestão em 21, em 22 eu fui encaminhado como vice-presidente lá da federação, que aí congrega todos os SESCOMs do Brasil, né? Perfeito, perfeito. É importante saber disso e, com certeza, o trabalho bem feito vai credenciar naturalmente, é uma ordem... Você falou do associativismo, até não complementei, essa questão os caminhos foram abertos nessas questões do Rotary, né? Eu fiz parte até de 99 até... não me lembro, acho que até 2020, mais ou menos, fiz parte do Rotary São Paulo Norte, né? Zona Norte. É importante dizer o Norte. E aí me levou para a maçonaria também, né? Que eu conheci pessoas incríveis, que é uma questão mais de crescimento pessoal, intelectual, desenvolvimento pessoal, né? A maçonaria me deu isso, e que conheci muita gente interessante, conectada com o Rotary, conectada com o sindicato. E fiz parte da Associação Comercial Norte também, uma gestão na qual o Davi Fernandes era superintendente. Grande Davi. E a gente até pensou em sucedê-lo, né? Mas acabou não dando certo por conta de agenda, outras questões.
que não fomos para frente. Então, assim, eu vivo bastante essa questão de identidade, acho que é importante. E as pessoas que você conhece. E muitas vezes eu chegava numa entidade. E como eu disse lá atrás, né, meu pai era muito conhecido, então assim, pô, você é filho do Lima, então assim, foi muito legal, mas eu galguei aí espaços que meu pai nunca buscou, nem meu avô, e bem interessante, porque aí você constrói o seu mundo, o seu legado, as suas questões, junto com o que você já herdou, junto do que você já trouxe de bagagem, né? Mas acho que foi um diferencial que a gente acabou construindo. E hoje eu já tive momentos que a gente quer parar, porque toma muito tempo, né? Minha esposa falou, olha, se parar você vai ter um treco, você vai morrer, né? Porque assim, eu me envolvo demais, a gente vivencia e é muito legal. Dá trabalho, né? Você não tem tempo, você acaba negociando o seu tempo até com a família, mas vale muito a pena, vale muito a pena. Eu sei bem como é que é essa questão do associativismo e faço das suas as minhas palavras. mas como você bem disse, né? Talvez no início do ingresso, você era conhecido como filho do Lima. Mas depois, com o trabalho, com o respeito, mostra que o trabalho que estava sendo feito de maneira minuciosa, mas com muito coração e muita sabedoria, foi feito por você. O mais legal de tudo isso é o reconhecimento, né? Você constrói um caminho, constrói uma estrada, uma trajetória, né? Sim. Nas entidades, enfim. E eu tive a oportunidade uma vez, muito interessante, lá no começo da discussão da reforma tributária, ter uma pauta na FEComércio, né, que a gente é bastante convidado por essas entidades co-irmãs, né, FEComércio, Fiesp, Associação Comercial, né, tivemos um relacionamento muito próximo com o Cotait, na época era superintendente, né, enfim, eu tive uma oportunidade, uma passagem que foi legal, e esse reconhecimento que eu falo, eu estava nesse debate, estava Bernardo Api, que é o autor, o Baleia Rossi, que é o proprietário que apresentou o projeto, e o deputado Aguinaldo Ribeiro, que foi depois o relator da reforma tributária. Eu estava numa mesa, eu era totalmente desconhecido, né? Uma pessoa do SESCOM, de uma entidade contábil, etc. E eu comecei a colocar alguns contrapontos que o Bernardo Api ficou bastante nervoso, né? Ficou bravo, porque assim, para ele estava tudo maravilhoso. E o Baleia falou, poxa, que interessante seu ponto de vista, tal. E foi um debate bastante interessante, com contrapontos. Passou um tempo, depois a gente estava reunido num evento só de contador, né? E levanta um parceiro nosso, um senhor, uma liderança muito interessante, e fala, poxa, aquele dia eu tive orgulho da minha profissão, um profissional como você, legal, defender a profissão e se colocar de igual para igual com essas pessoas, com pessoas importantes. Pô, isso é reconhecimento e foi totalmente inesperado, né? Então, isso é muito positivo. Às vezes a gente acha que o nosso trabalho não é reconhecido, não fazemos para isso, tá? Claro. Mas a gente faz... tanto que contador acaba defendendo os seus clientes, porque defende os profissionais da contabilidade e defende os empresários, né? Então a gente acaba defendendo de certa forma a sociedade, né? A gente nunca pauta alguma questão particular para a profissão contábil, e sim para melhorar o Simples Nacional, para melhorar o setor tal, o setor A, o setor B, e unidos com outras atividades. Isso é muito positivo, esse reconhecimento. Às vezes as pessoas te vi lá no podcast, te vi em tal lugar, eu achei bastante legal, continua assim. Isso é muito bacana. É verdade. Nos dá um fôlego a mais para continuar. Com certeza. Bom, aqui eu preciso citar algumas pessoas que falaram do seu nome, que nos apresentaram algumas vezes para que o convidasse. Tem aqui o Celso Meira, como nós já falamos, o irmão do Celso Meira, Donizete. Também temos aqui o João Carlos, do Semanário. Queria deixar um grande abraço carinhoso para o João Carlos, porque a gente tem aqui é uma opinião do Diego, tá? Uma complexidade na questão de imprensa, de jornais da Zona Norte, né? Eu acho que tem alguns assuntos que deveriam ser unânimes, independente de pagar o jornal ou não pagar o jornal, né? Tem algumas questões que tem que levantar a bandeira, como se fosse um associativismo. Vou separar essa página para promover tal coisa. E algumas pessoas falaram algumas questões, eu não vou entrar no mérito,
Mas assim, o João Carlos, ele sempre, gentilmente, ele divulga o futebol para amputados, né? Então, desde sempre, quando a gente iniciou no Acre Clube, a gente manda as matérias para ele, e quando eu fui participar de um jantar, ele me deu um abraço e falou, olha, chamou o jornalista dele e falou, olha, tudo que o Diego mandar, pode publicar, a gente nunca pagou R$1. Então, eu queria deixar esse depoimento, porque vários outros jornalistas me mandam lá uma lista, é o trabalho deles, eu entendo, mas como a gente fala do associativismo, o do homem mais N, tem coisas que o eu, ele sai do cenário. Sim. Ele entra o nós, ele entra a sociedade, ele entra salvar vidas, ele entra dedicar um pouco mais, como você bem disse, retribuir muito do que você teve e tem com a contabilidade para o próximo. Então, eu queria deixar esse grande carinho, porque as pessoas tendem a fazer homenagens ou falar sobre algo depois do falecimento, depois de... A gente fala mesmo com ele aqui, inclusive dia 4... Posso falar? Não. Não, né? Tá bom. Em breve estaremos juntos aí, João. Te dá um abraço. Eu queria dar um testemunho. Você falou do João. Assim, independente da parte comercial que você citou, essa questão da reforma tributária, existe a preocupação, né? E o João, o dia que eu fui tomar um café com ele, falei, João, tá acontecendo isso, essa questão da reforma tributária. A gente ficou lá umas 2 horas conversando. Ele ficou abismado, que eu entrei em detalhes, né, com ele. Ele falou, precisamos divulgar isso aí, né? E ele abriu lá as portas do jornal para a gente fazer algumas matérias que repercutiu super positivamente. E assim, sem custo nenhum, absolutamente, no intuito de falar com a comunidade, né? E dentro desse objetivo também de falar de uma linguagem mais simples, mais acessível, então a gente conseguiu conectar com o público. E do podcast também, ele divulga graciosamente, né? A gente está toda semana lá, quando tem oportunidade, ele divulga o nosso podcast. Então, assim, tem todos os aspectos, né? Todo mundo é profissional. Claro. Né? Tem que ter a parte comercial, isso é natural, mas quando tem a necessidade, ele vê uma oportunidade, a importância de algumas questões, ele divulga graciosamente. Agora eu queria saber de você, Reinaldo, sobre os seus hobbies. Você falou que deu aula jogando futebol, né? Claro, né? Não sei se é zagueiro, se é meio campo. Cara da contabilidade deve ser zagueiro. Porque... E olha lá, hein? Cara, é zagueiro e mandão, E né? mandão, E dono da bola. dono da bola. Queria que você falasse dos seus hobbies, se tem pet. A gente falou no último podcast sobre o filme, daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema, mas o filme Caramelo, que eu deixei aqui indicação. E viagens? Clube também não? Hobby, pet, clube de futebol e viagem, se você gosta, se tem hábito, enfim. Não, o futebol é o seguinte, vou explicar direitinho, porque senão vão me cobrar. Tá. Na verdade, há muitos anos eu jogava bola, pesava 20 quilos a menos, então você jogava. Então, assim, era um bom zagueiro, né? Eu gostava bastante de jogar futebol de salão e era mediano, não dava aula alguma, né? Mas de vez em quando. Mas, de fato, assim, a gente brinca um pouco de tênis, né? Agora o pessoal está provocando a gente para fazer o beach tênis, eu não sei se eu vou ou não vou, enfim, né? Mas, pessoal, essa parte esportiva, é claro que as entidades tomam bastante tempo, então a gente tem que medir, graduar para ver, não exagerar, né? Na parte de familiar, a gente tem lá o nosso petzinho, a nossa gatinha, né? Já a segunda gatinha, a gente teve uma por quase 15 anos e veio a falecer por velhice, né? E agora, há uns 2 anos atrás, nós temos outra, que é a Zelda. Né? Tinha a Melissa, agora é a Zelda. Já veio com esse nome, né? E eu chamo ela de Zefinha. Mas ela pertence, né? Ela pertence à minha esposa, porque ela está conectada com a minha esposa, vive... No começo ela teve uma doença, enfim, e aí ela se conectou muito com a minha esposa, né? Até a minha filha mais velha fala, pô, essa gata não me dá atenção. Então, assim, tem uma conexão com ela, mas diferente da com a minha esposa. Sim. Mas o bicho... na casa da gente é muito importante, acho que tem um carinho, eu sempre tive um pouco o pé atrás, né? Mas depois, sei lá se é a maturidade, a velhice, enfim, a gente se conectou um pouco mais com o bichano lá, bem relacionado, sente falta até, né? E aí,
antes de falar de viagem, você gosta, tem hábito, né? Eu viajo muito, né, por conta das entidades. O pessoal fala, pô, você passeia bastante, né? Fala, às vezes eu vou para lugares que eu nem sei, nem vivo o lugar, porque eu vou de manhã, volto à noite, né? Então a gente está viajando muito pelo Brasil. Mas gosto, uma vez por ano, pelo menos, a gente tenta fazer uma viagem, seja ela nacional ou internacional. O custo do dólar hoje está quase absurdo, né? Mas a gente tenta fazer isso, né? Envolver a família, envolver a esposa. Eu já fiz cursos também no exterior, por conta da própria profissão, tivemos oportunidades. Legal. E viajar é muito bom, né? Eu viajo bastante para Bauru, porque meu pai está morando em Bauru agora, né? Resolveu lá, tinha um irmão que casou com uma menina de lá, a esposa dele, a família toda lá, e meu pai, por algum motivo, quis ir para lá. Mora numa casa deliciosa, maravilhosa, mas é longe demais, né? Então, uma vez por mês ou cada 2 meses a gente está indo para lá, passa o final de semana e tal. Legal. Mas é bom. E não precisa... Bom, fazer o quê? Tem que perguntar. Eu não vou falar o nome do clube, mas deixa pra você. Eu ensinei pra minha filha que é palavrão. Então, clube de futebol. O Corinthians é o seguinte, ame ou odeio. Não tem jeito. Quem não é corintiano odeia o Corinthians. Quem é corintiano ama. Mas tem uma admiração por ele. Com certeza, né? Estamos numa fase difícil, né? Mas não tem fase que não passe. Tudo bem que a fase do Palmeiras está demorando muito, né? Tá. Ou fase longa, né? Tirar logo aquele português dali. Putz, não sei porque ele não briga lá e vai embora, né? Mas assim, a fase é fase. A gente teve uma época, lá atrás, que o São Paulo ganhava tudo, lembra? Sim. Né? E a gente sofria, depois veio a fase do Corinthians e agora a fase do Palmeiras. Acho que faz parte, né, do negócio. Eu também não sou um grande discuto por time, começa a estressar o negócio e não é minha praia. Sim. Eu gosto, torço, brinco, mas tem gente que não brinca, né? Verdade, tem gente que vai para outro caminho, já fica nervoso, não é minha praia. Não é meu perfil, né? Se entrar num debate mais acalorado, mais profundo, se entrar a gente discute, mas evito ao máximo, né? Principalmente futebol, religião, política, é impossível discutir e ter razão, todo mundo tem razão, né? Enfim, mas gosto bastante, torço para que o meu time saia dessa questão política ruim, horrível, né? Sim, verdade. Pessoal que não tem amor pelo time, na verdade tem amor por si próprio, né? Tá pensando muito só ego. em ego e parte financeira, não pensa no clube, né? É o que eu falei lá no começo, essa questão de comunidade, o clube de futebol é a mesma coisa. Sim, claro. A gente tem um problema na nossa sociedade hoje, que é essa questão da falta de pensar um pouco mais no outro, né? E a gente vê no trânsito hoje, né? Tá muito ruim, você não consegue andar, as pessoas te invadem, te corta, passa pela direita. E, putz, tá difícil, né? Então você tem que ter uma paciência e por muito menos uma pessoa te puxa uma arma, enfim. Essa questão de pensar mais no outro, na sociedade, na comunidade, a nossa sociedade está muito egoísta, né? Está muito egoísta. Isso é ruim, né? O país dividido, né? Entre vermelho e amarelo. Enfim, desnecessariamente, né? Extremamente radicais as pessoas. Infelizmente, né? O país fica patinando, não desenvolve, né? As universidades, infelizmente, tomadas aí por pessoas formadoras de uma opinião totalmente que não valoriza a nossa história, não valoriza essas questões de tradição, né? O que vale é o dia de hoje. Poxa, porque o cara foi escravocrata num determinado momento, o mundo mudou. Talvez hoje ele fosse uma pessoa diferente, mas era a época, né? Sim, então você não pode tirar esse legado, assim, até uma crítica, sim, ser positiva, eu li, né? O príncipe da Inglaterra estava aí, né? O William, sim, defendendo a Amazônia, só que eles foram os maiores predadores, os ingleses, né? Então ele tem culpa. Então hoje eles enxergaram que eles têm que trabalhar de outra forma, mas a família dele, né? Se voltar para trás, eles foram os maiores predadores, né? Tomaram vários países, que hoje são países, mas na época, então assim,
Então, por isso, vamos penalizá-lo. Então, ele está defendendo o momento. Claro, né? E, na época, era o momento das embarcações, dos descobrimentos, enfim. Então, assim, a gente tem que criticar, lógico, tem que enxergar o ponto de vista daquele momento histórico. Sim. E não só pensar porque a família dele foi, ele vai ser, enfim, e matar o cara por conta disso. Então, e hoje o pensamento é esse, o cara é radical ao extremo. Então, eu vi trocar nome de escola porque o cara foi um bandeirante, né? E bandeirante tinha escravo. Então vamos pôr o nome... Poxa, não tem sentido. Então, esse caráter histórico que a gente não tem, né, de herança histórica, até por conta enfim, de N fatores, a gente perde o nosso legado, a nossa história, o nosso... hoje eu acompanho um pouco mais sobre monarquia, né? E veja, o que o Dom Pedro II desenvolveu, o desassoreamento do Rio São Francisco é um projeto da época dele. Caramba. Então, assim, veja, e até hoje não terminou, né? Então, assim, ele tinha, se você começar a ver a história dele, né? Você percebe que foi um cara que amava o Brasil, se desenvolvia, o Brasil estava num outro patamar de desenvolvimento, lógico, que outras épocas, né? Mas a nossa moeda era tão forte quanto o dólar na época, né? Então, são questões que acabaram sendo deixadas para trás porque era um modelo, era um cara liberal, né? Todo mundo criticava ele. Enfim, eu acho que tudo tem o seu lado positivo, o lado negativo, mas as pessoas hoje só olham no negativo, né? Pega na história, não, aquela pessoa fez isso, fez aquilo, mas o que ela trouxe de bom, o que ela trouxe de benefício, isso não vale nada. É o copo menos cheio. Menos cheio, é verdade. E você é um entusiasta da Zona Norte paulistana. Queria que você falasse um pouquinho do que você gosta de fato da nossa região e, na sequência, falar do que menos gosta, do que poderia melhorar. Bom, o que mais gosta é fácil, é comer, né? A gente adora. Eu tô me sentindo atacado duas vezes. Não, porque já atacado. Vim de preto já porque eu tô acima do meu peso, mas... Mas eu também tô bem, né? Mas assim, final de semana a gente gosta bastante de passear, de ir a restaurantes e pretende sempre que possível ir em restaurantes aqui da Zona Norte. Hoje as opções são muito grandes, há 15 anos atrás não existia muita opção, você tinha lanchonetes, né? Tinha o Marques e mais uma ou outra, né? Enfim, depois eu vou comprar o cachê. Mas você tinha menos oportunidades. Hoje você tem uma infinidade, né? Então, assim, é muito legal a gente poder estar aqui sem poder sair, restaurante japonês, tipo de comida que você quiser, né? E eu preservo muito isso no final de semana, de estar com a família. Como eu falei, eu viajo bastante. Eu tenho uma filha especial, eu tenho uma filha autista, a minha segunda filha, e ela é cobra demais. Papai, vamos almoçar onde? Quero cheeseburger, eu quero comer macarrão. Então, assim, ela meio que escolhe o cardápio e a gente vai direcionando para o que ela pede, né? Então, a gente está sempre perto, né? Tentando... e a minha filha mais velha, apesar de ter 29 anos, participa bastante, né? Ela tem a vida dela, óbvio, tem os amigos, etc. Mas ela está sempre que possível com a gente. Isso é muito legal, a gente tá junto. E o meu maior mérito disso é se encontrar para comer alguma coisa, para conversar, pôr a conversa em dia e discutir assuntos, enfim, tudo isso. Legal. E o que você sente falta da nossa região? O que você gostaria que melhorasse, principalmente? Fora o trânsito, né? Sem comentários o trânsito, né? Eu acho que assim, o resultado do trânsito é questão de falta de investimento, né? Sim. A gente vê avenidas que não terminam, né? Ou acabam em parede, né? A Engenheiro Caetano Álvares, a Luiz Dumont Vilares acaba a Avenida Nova, que tem 40 anos, né? Então, assim, eu acho que falta de visão, acho que é normal no município todo. Mas, assim, essas ações que vocês estão tendo, de convidar vereadores para enxergar daqui da região, que desenvolvam um pouco mais, né? E façam investimentos para desenvolver, primeiro, o trânsito, né? Porque aí, quando não tem trânsito, tem semáforo, né? Que agora resolveram pôr semáforo a cada esquina. Então, assim, na minha rua, eu demorava da minha casa até o meu escritório em torno de 12 minutos. Agora eu já estou levando 17, porque tem 2 ou 3 semáforos que não tinha.
né? Tudo bem, precisa controlar um pouco o trânsito, mas tá demais. Mas investimento, visão de longo prazo, né? Porque assim, acabam pensando só no momento, né? É uma visão de longo prazo, de investimento, de carinho, de amor pela região, né? Muita gente acaba tendo vencendo na vida e indo morar em outras regiões, né? E a gente é um vencedor com as devidas proporções, enfim, mas nunca imaginamos sair daqui, né? Então, quanto melhor, mais investimento, mais visão, mais gente pensando na Zona Norte, eu acho que os frutos naturalmente vão acontecer. E assim, se você começa a plantar hoje, como está acontecendo, você vai ter o reflexo em um determinado momento. Então vai demorar mais ou vai demorar menos, mas vai ter reflexo. Então acho que todas essas ações que estão sendo propostas aí, trazer os vereadores para perto, entrevistá-los, cobrar, né? Então assim, compromisso de campanha. Então, assim, isso é muito positivo porque você põe a sementinha lá. Sim. E aí a população começa a enxergar. Vai votar errado? Vai, mas começa a enxergar que aquele cara está dando certo. E assim por diante. Sim. Acho que essa evolução é muito importante e as pessoas vão amadurecendo, vão entendendo, vão enxergando. E a política é isso, né? A política, eu sou muito fanático, muito interessado na política, no fator de integração social, de valorização, né? de investimento. Então, assim, essas questões de política, eu acho que tem que ser envolvidas o tempo todo, né? Trazer pessoas... Por exemplo, a gente via, no passado recente, os nossos regionais serem pessoas da Zona Sul, de outro município. Então, assim, caráter de indicação totalmente política, né? Eu acho que tem essa questão política, mas tem muita gente boa aqui, né? Então, temos que valorizar os empresários, os profissionais, os políticos da região e cobrar deles essa contrapartida, né? De fato, até porque alguns deles, a maioria deles que nós convidamos recentemente a esse movimento M+N, são moradores da região, cresceram aqui, sabem das necessidades. Então, mesmo sendo vereadores por São Paulo, ou seja, que é Zona Leste, Zona Sul, enfim, São Paulo como um todo, mas que cada um que tem o seu núcleo político, mesmo eles não tendo sido eleitos, porque isso foi falado, muitos dos votos que eles receberam foram de outras regiões, mas que a gente não continue dissipando, né? Espalhando os votos, vem parlamentares colher aqui 500 votos de um, 200 de outro, e naturalmente a gente continua à mercê, né? Falando de investimentos em outras regiões. Eu não frequentava, eu como você, eu pensava assim que só existia a Zona Norte, né? Jardim Brasil, Tucuruvi, Jaçanã, e alguns familiares e amigos que frequentam há muitos anos a Zona Sul dizem assim hoje: olha o que era a Zona Sul e olha o que ela é hoje, né? Principalmente ali naquela extremo Zona Sul, né? Asfaltamento, infraestrutura, represa, entre outras coisas. Então, você vê que um prefeito que é nascido na Zona Sul, você vê grandes parlamentares que são daquela região, e quando tem a discussão lá do planejamento plurianual, que é para os próximos 3 anos, ou do LOA, você vê poucas pessoas aqui da Zona Norte indo lá, presencial, discutir, ou falar sobre o tema, ou levar essas demandas. Então, esse movimento realmente do M+N, que você também foi convidado, tenho certeza que vai estar junto com a gente, tende a fazer algo para o todo. Porque uma melhoria que tenha, que foi apresentado alguns projetos, uma melhoria que tenha numa Cruzeiro do Sul, ela vai desaguar na Brasilândia, ela vai desaguar no Jardim Brasil, ela vai realmente dar continuidade a esses investimentos, né? Então, acho que é de suma importância também e entender a bandeira desses vereadores, que não, penso eu, né? Hoje um pouco mais envolvido na política, penso eu que os parlamentares não deveriam ter apenas a bandeira Y ou X ou Z, né? A bandeira da pessoa com deficiência ou a bandeira do esporte. Eu penso que deveria ter assessores e pessoas com conhecimento de levar essas demandas e elas fosse colocado em prática. Mas eu tenho certeza que isso está se aproximando e que a nossa região vai ser reconhecida e merecidamente, como você falou, o Fábio fala, eu falo, e alguns amigos também.
que nós não pretendemos sair tão cedo da Zona Norte. Eu digo que eu não quero sair nunca daqui. Gosto da minha região e, enfim. A gente chegou, Reinaldo, no momento que a gente chama de momento Pneus Douglas, que você pode indicar um livro, indicar um filme ou um local que você gosta da região. Mas se for, teria que ser um deles, tá? Não pode ser um de cada um. Então, algo que você queira indicar para os nossos telespectadores, quem estiver nos assistindo. Olha, eu não sou muito de ler, tá? Eu só leio legislação. O livro Reforma Tributária 2006. Mas a gente, falando em livro, a gente está escrevendo um livro sobre a reforma tributária. Eu e o meu parceiro lá, legal. logo, em breve nós vamos lançar esse livro aí. Eu acho que assim, eu sou muito, apesar de ser católico, a gente acompanha bastante a doutrina espírita. E tem um livro que não é espírita, mas ele tem a ver, que eu gostei bastante, A Casa dos Espíritos, né? Foi até filme, mas eu achei bastante interessante. É um livro até antigo, né? Mas é muito interessante essa visão, enfim, eu achei histórica, né? Tem a questão histórica, né? A escritora era filha ou sobrinha, enfim, do Salvador Allende, enfim. Eu achei... Então, eu tento conectar essas questões históricas. Eu gosto muito, eu aprendo muito com a história, né? Então, assim, quem foi Salvador Allende, por exemplo, né? Que foi deposto, era o presidente do Chile, enfim, essas questões. Sim. Então, existem essas conexões, eu acho bastante interessante, né? Por conta da maçonaria, a gente acaba lendo muitos livros que são específicos da maçonaria, e aí a gente aprende um pouco mais de história lá do passado, da Arca da Aliança, questões, poxa, mas você vê lá na Igreja Universal, lá a Arca da Aliança, o Templo de Salomão, e realmente eles reproduziram essas questões, eu acho bastante interessante, e tem todo esse caráter histórico, né? Apesar de dar um contexto religioso, mas tem todo um caráter histórico bem profundo, né? Quem foi Salomão, né? A origem da religião judaica. Então, eu gosto bastante dessas questões históricas, mas que trazem até o presente algumas questões, né? Isso é muito interessante. Porque o cara, a Arca da Aliança, o que é aquilo? Na verdade, aquilo lá foi que Moisés guardou as tábuas da lei, né? Então, deveria até sumir em um determinado momento. Então, assim, tem essas questões que eu acho bastante interessante. Então, eu me relaciono com essas leituras um pouco mais, não técnicas, mas das áreas que a gente está atuando. Repete para mim o nome do livro? Do livro? A Casa dos Espíritos. A Casa dos Espíritos. Que eu achei bacana. Você falando sobre isso, eu vou entrar nesse momento Pneus Douglas. Você falou dessa questão de religiosidade, quando a gente tira e a gente entra só no contexto histórico. Isso é muito legal. É muito legal, porque eu li um livro chamado... Conectado. Tá tudo conectado. Totalmente. Tudo conectado. Eu acho que até tem na prateleira do Fábio lá na Douglas. O homem mais inteligente da história. E aí tira o contexto da religiosidade de Jesus Cristo e coloca a pessoa, né? Administrador, enfim, eu não vou falar muito. Movia multidões, o cara é um gênio, né? Eu achei... Porque sempre a gente tinha um olhar... Por exemplo, Maria, que falou assim, Maria gerou Jesus, né? A questão de espiritualidade, religiosidade e tal. Mas e ela naquela época, com aquela idade, sendo mulher e virgem, casada e com essa... você se coloca naquele momento ali, é algo... o que a gente falou no contexto histórico, falando dos bandeirantes, enfim, Sim. que tinha escravo. Assim, na época era natural. Então, os romanos eram povo dominante, então, assim, tem todo esse contexto. Ela era uma judia, né? Enfim, tem todas as características da época. A mulher era um segundo plano, enfim, e puseram ela num contexto de referência, né? Então, tem tudo isso. Acho que olhando essa questão do caráter histórico, eu acho que você consegue interpretar melhor, entender melhor por que a igreja mudou tantas as questões da espiritualidade, da reencarnação, reencarna ou vida eterna, enfim. Tem tudo questão de interesse. O homem se mete, aí vira interesse pessoal. Verdade. Então o Papa naquela época queria mudar o contexto porque ia ser prejudicado, ou seja...
tinha toda essa cara da ignorância, das dificuldades da época, né? Sim. Tá? Mas tem tudo, eu vejo assim, por exemplo, o histórico, a estrutura do Vaticano, a biblioteca. Eu participei de uma palestra que um ex-padre, né? Eu nem sei se padre vira ex, mas enfim, ele saiu da congregação, mas ele tinha estudado ele tinha acesso, na época que ele era padre, à biblioteca do Vaticano. Então, ele com textos históricos, livros que eram proibidos para ele acessar. Então, tem toda essa... Tem autoridade, autonomia, de acordo com o posto que você exerce lá na igreja, né? Então, uma congregação feito por seres humanos. Então, tem seus defeitos e suas qualidades. E eu tenho que deixar aqui um abraço falando não de religião, mas de história. Tenho que deixar aqui um grande abraço para o reitor Beto. Estou devendo uma visita para o Beto. Fui puxar a orelha, olha só. Vou falar aqui publicamente que talvez quem esteja nos assistindo também tem que ser despido dessa religiosidade. Né? Eu frequento a igreja evangélica com a minha esposa. E aí quando eu falei assim, eu vou visitar o Padre Beto, né? Que agora é reitor Beto, na igreja de Santana, na Basílica de Santana. Ela falou assim, pô, mas a gente é evangélico, né? Aí eu parei e falei, tá, aí pra não criar aí acabei não indo, tô devendo uma visita, eu vou, porque assim, por exemplo, minha avó, eu saía de casa, ela falava assim, fazia uma oração, ela rezava e falava que Nossa Senhora Aparecida te acompanhe. Aí, na infância, quantas vezes eu fui na Basílica Nossa Senhora Aparecida? Enfim, a gente tem que ser realmente despido da religiosidade, respeitar todas elas, porque o Brasil é um país laico, e ter mais amor. É amor. E assim, o Padre Beto veio aqui, deu uma entrevista, ele deu aula sobre essa questão, porque ele é professor também de universidade, e ele dá aula sobre religiões de matrizes africanas, mesmo sendo padre ou reitor, enfim. E falou de carnaval, sabe? Que adora carnaval. Festa pagã, né? Festa pagã e tudo mais. Ele falou do contexto histórico. Então ele falou aqui sobre o que é o Santo Antônio. Então, mas isso assim, foi uma adaptação essas festas religiosas, foi adaptação às festas indígenas, da época do consistório, que muda o sol, enfim, foram adaptações da igreja para atender o público, para trazer para a igreja, para a igreja católica. E a gente volta falando dos interesses. Dos solstícios, né? Enfim, tudo isso, questões de natureza, Sim, que foram adaptados à comunidade católica para poder atender a população da época. Estamos caminhando para o final. Pois primeiro, te agradecer demais, Reinaldo. Eu que agradeço. Sensacional. A gente pôde tomar um café recentemente ali, pude conhecer um pouco mais sobre você. Apenas observei. Hoje a gente é verdade. Hoje a gente pôde... Um bom observador, né? Para preparar as questões, né? Mas com certeza você ganhou um fã, uma pessoa que queremos ter mais próximo cada vez mais. Depois daquele dia, a gente foi almoçar na casa do Fábio, a gente falou até com a mãe do Fábio, Dona Dinorago, mandar um grande abraço, que ela também tem o nome da minha esposa, né? Adelaide. E falamos sobre contabilidade, né, Fábio? Sobre essa questão de tecnologia e tudo mais. E hoje você vem aqui contribuir e nos dar uma aula sobre esses temas, sobre esses paradigmas. Então, te agradecer muito a sua presença. Queria que você deixasse aqui, não é igual o programa da Xuxa, um abraço, um beijo e tal. Meu pai para minha mãe. Mas as considerações e no final, quando a palavra voltar para mim, aí eu te faço a minha última pergunta. Tá bom. Bom, primeiro assim, eu só tenho que agradecer, acho que assim, um ambiente delicioso, muito bom a gente bater esse papo, falar um pouco da gente, né? A gente não tem oportunidade, né, de abrir o coração, e eu sou muito transparente, então eu abro o meu coração mesmo, as questões da nossa vida, eu acho que a gente tem, quanto mais a gente puder, porque às vezes a gente é colocado num pedestal, né, e as pessoas colocam uma distância, né? Eu vejo isso muito nas entidades, por exercer um cargo de liderança, enfim, mas eu acho que assim, a gente é humano, tem as mesmas dores, os mesmos problemas, só tem um pouco mais de oportunidade, talvez, e as oportunidades que a gente tem, a gente abraça, enfrenta, né? Acho que isso é importante a gente falar, olha, enfrente as questões, não desista, né?
são questões do dia a dia que surgem para eu chegar numa entidade, para eu chegar numa vice-presidência de uma entidade, para eu me tornar empresário, né, no lugar do meu pai. A gente passou por muitas dificuldades, muitos embates, muitas discussões, né? Isso não quer dizer que eu tenha brigado o tempo todo, que eu tenha que brigar o tempo todo. A gente pode desenvolver isso negociando, cedendo, né? E isso é muito importante. Hoje as pessoas não cedem, elas colocam o ponto de vista dela e vão até o fim, nem que morra para isso. Sim. E, de fato, isso não é o melhor caminho. Acho que negociar... por isso que eu gosto bastante da política, tirando a política ruim, né? Mas a política inteligente, negociada. Essa reforma tributária, que é um dos pontos que a gente tem falado bastante... foi a melhor reforma que podia acontecer? Não. Mas dentro de um processo democrático era a melhor que nós podíamos conquistar, né? Perfeito. Porque tem gente com diversos interesses. Então, de fato, o regime, a democracia, ela tem dificuldade, a gente tem que escutar coisa que a gente não aceita, mas a gente tem que ver o ponto de vista das outras pessoas, né? Entender, sem radicalismo, com inteligência, com maturidade, né? E negociando, acho que tudo é negociação, e eu aprendi muito isso durante esses anos aí de vivência com meu pai, com a família. Tenho irmãos, temos dificuldades, como toda a família, né? Então, assim, tudo isso é questão de ter paciência, negociação, saber a hora certa de colocar, sem briga, sem discussão. Isso é muito positivo, porque, assim, eu vejo que a gente acaba conquistando uma posição natural de liderança, né? Mas vem naturalmente. Então, acabam te escolhendo para algumas questões, né? Vai lá porque você é uma pessoa que não vai para o confronto, né? Sim. Isso é legal. Então, esse reconhecimento é bacana. Mas é tudo fruto de trabalho, maturidade, prestar atenção, como você prestou atenção naquele dia, né? Entender cada um, ver como é que funciona, né? E aí temos os méritos e vamos colher os frutos disso. Bom, agora é uma pergunta... Não vem com pergunta difícil, né? Talvez como um desafio. Queria que você olhasse para aquela câmera, que é a sua câmera, aquela, e você imaginasse que quem está te assistindo é o Reinaldo, de 14 anos, que iniciou ali na Lima, com seu avô, com seu pai, e viesse flashes aí dessa trajetória toda, e que hoje pai... e que hoje grande empresário, admirado por muitos, só vemos falar bem de você. Então, queria que você desse um recado para aquele menino, aquele jovem entusiasta ali de 14 anos que está te assistindo. Bom, primeiro recado que eu daria para você, paciência, né? Isso a gente vai adquirindo com o tempo. É lógico, como eu te disse lá no começo, a maturidade, eu falei para minha esposa, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Ela falou, se você tivesse essa experiência e essa maturidade, você estaria em outro patamar. E, de fato, eu acho que tudo tem seu tempo. Tem gente que é mais hábil, entende mais rápido as questões, mas se você tiver paciência, tranquilidade, eu sempre fui muito de observar, que nem você citou, né? Então, assim, eu via, prestava atenção nas conversas dos adultos, né? As pessoas que eram referência para mim, como o meu pai, e outros amigos do meu pai, que eram pessoas... lideranças, de fato, né? Empresários, até atletas, enfim. Eram pessoas que eram referências e a gente pôde. Meu avô também era uma grande referência, me deu vários conselhos. Então, assim, eu acho que tudo tem seu tempo, tudo a seu tempo, mas presta atenção, fale menos e escute mais, né? Isso é muito importante. Tem um ditado árabe que, por isso que Deus deu 2 ouvidos e uma só boca para nós, para escutar mais e falar menos, né? Então, a gente cresce muito ouvindo e se desenvolve. Isso é muito positivo. E esse fator eu já trazia comigo, né? E aprendi a afiná-lo, né? A estreitar isso, entender melhor que isso era positivo, né? Não se impor, ou se impondo na hora certa, no momento certo. Isso trouxe essa questão de você poder participar, de eu poder participar de várias entidades, ser convidado. E tudo isso é muito positivo. E agradecer sempre, né? Acho que tudo isso que a gente tem, eu
de certa forma, fui um privilegiado, eu já tinha uma questão, situação financeira até estável em comparação a muitas pessoas, mas disso não me fez uma pessoa diferente, prepotente, nada disso. Eu sempre me considerei uma pessoa igual, e isso também é importante, porque se você começa a desenvolver, a crescer, a fazer de fortuna, enfim, você não pode esquecer das suas origens, das suas raízes e de tudo que você teve de aprendizado. Isso é muito importante. É isso, pessoal. Esse foi Reinaldo Lima Júnior, nosso contador da Zona Norte, empresário, presidente, e com certeza que nós aprendemos muito com essas lições aqui no seu, no meu, no nosso ZNCast, o podcast da Zona Norte Paulistana. Fiquem com Deus, tirem um print, marquem o nosso convidado, vai lá no podcast dele também, aprenda muito sobre contabilidade, se inscreva no canal, ativa o sininho, porque deixa o seu joinha lá. Isso, nosso amigo Hélio, lá do Sem Vírgula, fala, toque o sininho para receber as notificações, porque é isso, a união do Ame Mais ZN fortalece ainda mais a nossa região e os nossos amigos. Fiquem com Deus, um grande abraço.